Quem nunca se sentiu no meio de uma tempestade de cobranças, responsabilidades e expectativas? Parece que a vida da mulher moderna é um eterno equilibrar de pratos. Saúde, família, carreira. Gente, do finalzinho de tudo, lá no finalzinho sobra aquele tempinho pequenininho assim pra gente, sabe? Isso, minha filha, quando sobra tempo, né, Rossana? Ai, sim, com certeza, amiga. E hoje, para isso, vamos abrir um espaço, porque essa conversa é tão urgente. Saúde integral é tudo, né? É base. Porque cuidar da gente vai além de um check-up de vez em quando ou anualmente. É sobre corpo, é sobre mente e, por que não, alma? Sim. Precisamos desse olhar de dentro para fora e de fora para dentro, né, não, Dani? Sim, minha amiga. A mulher merece muito esse olhar atento sobre si, né? É o autoconhecimento, é o autocuidado, né? Isso é Sim. fundamental. E é por isso que hoje, nesse episódio, estamos recebendo duas mulheres incríveis, que elas enxergam a saúde como um equilíbrio entre corpo, mente e E alma. espírito, né? E E alma, alma, porque vai claro. muito além do físico, né, Sim, Rossana? sim, muito além. E é aí onde elas conseguem ter força para encarar o dia a dia, as pressões do dia a dia. E dessa forma elas conseguem ajudar também outras mulheres, né? Sempre, Estão porque na já área da fazem isso, saúde, né? sim. E através disso também, a partir delas, elas se ajudam e ajudam outras mulheres. Estamos aqui com Michele Bispo, nossa primeira convidada, que é enfermeira farmacêutica, professora do UNINTA, com uma bagagem ampla que vai além de metodologias ativas de ensino, a um doutorado em biotecnologia cristã, mãe e esposa. Michele equilibra sua vida entre a família e a carreira de destaque, sempre em busca de autenticidade e leveza. Sim, e para manter essa conversa ainda mais dinâmica, ainda mais potente, a gente tem também a doutora Rogeliana, a minha Rogê, uma pessoa que eu vi trabalhando e dando seu máximo, porque ela é linda, meiga e tudo mais. É médica de família e de comunidade, especializada em oftalmologia e medicina de tráfego, e apaixonada pela medicina, centrada no ser humano. Natural do Piauí, é acolhida por Sobral. Ela segue em busca de expandir a consciência e trazer um olhar sempre, sempre, sempre mais amplo sobre a saúde. Uma honra. Piauiense, pertinho de nós, pernambucanas, né? Sim. Que estamos aqui, as forasteiras no Ceará. E agora a Sim. gente vai convidá-las para quê? Vamos Vamos descer do descer do salto. salto? Vamos! Juntas, meninas! Eu vim super empolgada aqui para descer do salto com vocês. Que bom, Uau. que bom. Eu quero começar agradecendo o convite. Obrigada, Dani. Obrigada, Rossana. Estender meus agradecimentos a toda a equipe de produção. A Brenda, que foi uma querida e me organizou, né, me facilitou para que eu estivesse aqui. E dizer o quanto me felicita participar desse podcast que eu penso, né, na minha concepção, ele já nasce com uma ambiguidade. Ele é pretensioso e, ao mesmo tempo, é ousado. Sim. Porque eu já entendo que é uma desconstrução. Né? O próprio nome já nos traz isso, a história do descer do salto. Parece que nós nascemos e somos ensinadas, incitadas, moldadas a ascender, a crescer e a subir. Logo, o nome descer do salto traz uma ambiguidade, traz uma ambivalência entre o alinhamento. Né? Impacta. É algo entre o alinhamento do empoderamento feminino, reconhecido, e talvez agora validar um novo tipo de poder feminino que também é válido. Sim. Sim, maravilha, uma honra. Que Obrigada. maravilha. Rogeliane, bem-vinda também. Muito obrigada. Agradecer também, né, esse convite para mim tão especial, né? Rossana, uma pessoa muito querida, eu considero ela uma mestra. Dani, então, uma energia maravilhosa. Então, para mim, realmente é um prazer, né, estar aqui. E Michele também, Um prazer. né? Prazer imenso, né, de estar aqui tendo essa conversa, né, esse compartilhar, que com certeza será maravilhoso. E para mim também essa questão do descer do salto é bem isso, né, que a Michele falou. Quando o Rossano me falou do podcast Descer do Salto, que te remete, né, assim, aí eu fiquei pensando, poxa,
o salto para mim é algo tão que me deixa imponente, né, me dá uma postura, uma segurança. O que seria então esse descer do salto, né? Algo desafiador, mas ao mesmo tempo libertador, Sim. porque eu passo o dia no salto, gente, passo o dia no Eu também, salto. eu adoro. É um Mas ao conforto mesmo também, É né? isso, e aí eu pensei, poxa, é algo que eu gosto do salto por me manter mais alta, eu sou baixinha também, 1,51 m. Tá dizendo, não precisa. Eu já assumi, já assumi. Tô tranquila. Tô tranquila. Então, assim, me sinto no dia a dia desconfortável sem o salto, né? No sentido de me manter na postura, na Eu te entendo, altura. viu? Mas Não do aí, ao conforto chegar em propriamente, casa, né? entendo não, Porque dizer que o demais. salto é confortável, não, Não. meu Deus, agora ele realmente traz essa, sim, Ele né? traz poder, É. né? E aí, ao chegar em empoderamento que casa, foi Sim. ditado. Não o isso conforto físico, E eu né? vou dizer Mas uma ao coisa, chegar em casa, eu tiro o Rogeliana, não salto e tem. Né? Rogeliana que não tem alívio. só a ver com aumentar de tamanho, porque a Michelle aí, ó. Aí a Michelle Ah, falando não, mas não de deixa de salto usar. alto empoderar. Sim. Olha Mas o é tamanho da verdade. mulher. É como se o salto te Então, trouxesse um empoderamento. Isso, E é. quando a gente fala, já que o tema é saúde integral, é importante dizer que eu preciso estar muito bem mentalmente para que eu me Sim. sinta Sim. empoderada. Sim, E o sim. salto nos facilita. E aí, Então, algo que eu estava refletindo, né, com relação a essa questão do descer do salto, que esse podcast me levou a refletir isso, né, sobre isso, adoro. é que às vezes em que eu me expandi, né, expandi a consciência, parei para me autoconhecer, me auto-observar, e às vezes em que eu me senti mais forte, me fortaleci nessa jornada, né, que é a vida, foram justamente as vezes em que a vida me pediu para descer do salto, né? Uau, uau, Então, uau. assim, é uma reconstrução, como a Michelle trouxe, né, do que a gente Né? um aterramento de nós mesmas, né, das nossas energias, e que nos faz ver que não a nossa força, né, tá além do salto, né, que Perfeitamente. quando a gente se equilibra, né, e se aterra realmente, né, Se conecta com se nós mesmas, conecta, né? isso, Coloca o a pé no chão, gente na a terra. gente se sente Autoconhecimento. confortável e é realmente libertador. Somos quem somos, né? Sim, com salto ou sem salto. Com qualquer padrão que tenha sido imposto pela sociedade, a gente simplesmente é nua e crua, né? Exatamente. Sem salto. Tudo bem. Rogeliana, eu vi na sua biografia que desde pequena você sempre sonhou em ser médica. Agora, a minha pergunta é: em que momento você percebeu que tratar o seu paciente, a dor física, eu estou com um órgão debilitado, eu vou tratar, vou medicar, que aquilo ali para você não bastava? Você começou a perceber que além do físico existe mente, corpo, alma, né, espírito. Então, você passou a trabalhar com essa medicina integrativa, né? Em que momento você percebeu isso? Pronto, Dani. Eu diria que no momento, na minha primeira descida de salto, foi o momento em que eu realmente me senti desconfortável, né, no lugar onde eu estava já como médica. Desde pequenininha, realmente, eu sempre pensei em ser médica, sempre me vi como médica. Construí minha vida baseada, inclusive, no objetivo de ser médica. E consegui o diploma, atuei muitos anos na medicina de família e comunidade. Comecei a ficar, digamos que frustrada, né, porque eu estava vendo que eu era uma prescritora, né, e hoje ainda, infelizmente, mas tá começando a mudar, né, mas infelizmente hoje a Michele sabe bem disso também, né, que o pessoal da área da saúde, principalmente os médicos, né, falo como médica, o médico bom é aquele que prescreve, né, aquele que o paciente Parece que ele é sai avaliado pelo tamanho da prescrição. isso, sai com a receita. Se o médico não Inevitável, passar uma né? medicação, não passar exames, né, não é um bom profissional. Então, Isso. hoje ainda há muito dessa visão, mas pacientes e muitos pacientes que chegavam até mim, eu comecei a perceber que as dores não passavam com a dipirona, com paracetamol, com diclofenaco, outras medicações mais fortes, né, e que aquelas dores elas não vinham do físico,
Elas tinham um lugar, um outro lugar além do físico, né? Elas antecediam o físico, né? Exatamente. E aí, em conversas com esses pacientes, a gente ia vendo que aquelas dores, elas já vinham de um lugar emocional, de um lugar mental, e que já estavam, na verdade, reverberando, né, no corpo físico. Aquela Nossa. dor era apenas a pontinha de um iceberg, né? Sim. E que muitas vezes, inclusive, o paciente não tinha noção disso, Sim, muitas vezes Sim, com não. certeza. né? Ele não tem essa Claro. noção. Ele quer ali a medicação para calar uma dor, né? Mas ali o medicamento é só um tapa-boca, realmente, né? Exato, exato. Podemos dizer assim. E Perfeito. quando passa ali o efeito da medicação, essa dor, ela começa a falar novamente, né? E ela traz Nossa. sinais, justamente, toda dor, toda doença, ela sinaliza, né, pra gente que algo em nós não está legal. Que bom. Então, Essa daí, sensibilidade sua, Sim, Rosaliana. sim. eu comecei a perceber isso e, poxa, o que que eu poderia estar fazendo por esses pacientes, além de somente prescrever? E aí, onde foi, eu comecei a estudar mais aprofundadamente, né, no tema da medicina integrativa, ver realmente que o ser humano, ele é um ser complexo, né, é físico, mas também emocional, mas também mental, e que essas dimensões, elas devem sim serem cuidadas, né, e serem olhadas, tratadas. A parte integrante desse cuidado, né? Sim, até porque cuidar só do físico não vai resolver. Não Hoje somos só corpo. não, e hoje cada vez mais a gente está vendo isso no nosso dia a Ou as dia, pessoas estão doentes mentalmente, né? E emocionalmente, muito, né, não muito, se muito. permitem, inclusive, olhar para dentro, né, de Se si mesmas. autoconhecerem, né? Então, Rosaliana, é isso mesmo. Eu poderia dizer para ti que há décadas ou centenas de anos a medicina vem com esse olhar concreto, esse olhar do físico, e o olhar do físico do qual eu consiga dar conta. Então, como é que eu posso dar conta da tua dor, dos teus sentimentos, da tua tristeza? É muito mais fácil tu me falar sobre uma dor abdominal e eu poder pedir um raio-x para poder ver, tem algo errado aqui, né? Então, lidar com questões dos quais eu não domino, porque eu não consigo ver, eu não alcanço questões dos quais eu não estou preparado para isso, como é que fica, né? E vou aproveitar para perguntar aqui para Michele também, sabe, essa coisa assim de que em que momento, porque eu li na tua mini biografia que tu também já passou por várias áreas e que também já viveu muitos movimentos de talvez se entender, talvez entender a atuação, talvez perceber que tipo de atuação tu tá fazendo dentro da saúde. Então, a gente vive uma vida do qual a gente vai fazendo as viradas de chave, né? Então, quando foi que tu fez essa virada para entender que a tua compreensão era muito mais para o indivíduo, não pela dor, não pela doença, mas pelo indivíduo enquanto ser? Diferente da Rogeliana, que sempre soube o que quis, né, e que buscou e que alcançou, eu acho que até hoje eu estou virando a chave. É bom, essa inquietude é boa. Eu penso que, assim, né, eu não foi a partir de uma situação unívoca, mas assim, eu quis ser muitas coisas, para começo, né, eu quis ser paquita, eu quis ser aeromoça, e aí eu fui modelo, e aí acabei voltando para Sobral, eu sou de Sobral, mas morei um tempo no Rio Grande do Sul, lá engrenei uma carreira de modelo, aqui vi que não, fiz enfermagem, queria fazer farmácia, enfim. Muitos Mas desejos. muitos desejos, mas eu comecei, talvez, né, depois, principalmente depois do meu primeiro filho, do Marcelo, eu comecei a entender que esse papel tão doido da gente tentar, parece que existe uma cobrança da autorrealização Sempre. e que você tem que ser o que se espera, Sim, né? Você sim. existe hoje existe um modelo de felicidade rotulado. Parece que a felicidade ela tem que medir 1,75 m, ela usa 36, ela tem sutiã GG e que isso não é verdade. E mesmo, né, com toda a loucura, eu sempre trabalhei, estudei, e assim, eu fazia residência e eu comecei a entender, concordo com a Rogeliana, e quando a gente começa a ser cobrado para prescrever. Eu trabalhei muito tempo também em estratégia de saúde da família e o enfermeiro, ele é um prescritor. E eu compartilho com a Rogeliana ainda, quando a gente vê que a dor, ela não é uma dor física, né, mas ela, na verdade, é uma somatização. Sim. E é impossível eu curar
só o físico. Eu preciso reorganizar. E para eu reorganizar, eu preciso começar a buscar esse equilíbrio entre o que é saúde mental, saúde espiritual e saúde física. Senão a gente não Sim, consegue. é Você falando verdade. que a dor é a última a surgir, imagine até essa dor surgir, o quanto você não já vem sofrendo, né? Isso. Ela é o ápice de todo um. Gente, é verdade que quando qualquer um de nós está sob tensão ou mesmo com problema para, sei lá, uma questão hoje que você está tensa pelo amanhã, embora você saiba que o amanhã vai chegar, você não consegue dormir. E quantas vezes nós acordamos Nossa. com uma dor no braço, com uma dor Sim, Sim. de sim. cabeça, com uma dor de barriga, É, que foi gerada só pelo E tensional. eu acho que essa dor física, ela aparece primeiro, porque a gente rapidamente percebe que se eu disser que estou chateado, às vezes nem eu sei que estou chateado, né? Mas se eu disser que eu estou chateado, ninguém vai ligar. É porque a gente não foi ensinada, Isso. Rossana, a É. exteriorizar a fragilidade. Não Qual é o modelo de foi. sucesso? Não O foi. modelo de Verdade. sucesso é empoderamento, é é, poder, é Sim, felicidade. Todo é. mundo. Quem é que posta chorando? Hoje eu tô num Não, dia de ruim jeito e eu vou lá pro meu Instagram dizendo, é. nossa, como o meu dia hoje deu errado. A Não, falsa Claro, eu só felicidade das posto o meu redes é. café sociais. maravilhoso. É. A falsa E felicidade. Felicidade quem das redes quer ouvir a sociais. tristeza do outro? A gente É. não tem tempo, gente, para ouvir a tristeza do outro. Por isso que a É gente triste, pergunta, e mas aí, é tá Ninguém quer tudo ninguém bem? chato. E a gente pergunta já caminhando para É. não ouvir a Não, resposta. já querendo que diga Exatamente. ok, tudo bem, né? Mas Todo eu mundo só acho quer todo ainda, mundo bem, feliz, eu né? acho Não tem ainda que, na graça. verdade, nós não fomos ensinados Sim. a Entrar em reconhecer contato exatamente, entrar em contato com esse nosso com o que a lado, gente sente, que não é né? físico. Olhar para dentro de si, Isso, né? É Esse isso. esse nosso lado, autoconhecimento, né? Que é exatamente. É necessário. Então, nós verdade. não fomos É, ensinados sim, não. a Eu isso, trabalho com né? criança, gente, e é uma coisa incrível. A mãe diz assim: olha, vive com dor de cabeça. E eu já fui para todos os médicos, já fizeram todos os exames e não tem nada. E disseram: sabe o quê? Ele não tem nada. Ele Do não nada, tem né? nada. Tá tudo ok. Sabe o que é isso? Frescura. Muitas vezes as mães me procuram dizendo: olha, eu já estou aqui porque eu não sei mais o que fazer, e já foi dito várias vezes que a criança não tem nada. Até os médicos olham para o outro, faz assim, é nada. Minimizam, né? Mãezinha pode se acalmar, porque Minimizam, não é nada. Nossa, é isso que a gente vive, né? Então, perceber essa ideia de vocês, de que vocês conseguem ver para além da doença e que vocês conseguem ver o adoecido, né? É muito Fantástico, bacana estar aqui parabéns. com Você ia colocando vocês. alguma coisa, Michele, aí? Você ia Eu falando. ia colocando várias coisas, mas É. eu vou Mas pode, Mas são fala aí, muitas, né? É porque é um assunto tão amplo, Muito né? amplo, toda hora muito que amplo. alguém fala, a gente É, a gente dá uma puxa vários Meninas, gatilhos. perguntando aqui para as duas, vou direcionar você, depois pode ser Michele. Muitas vezes a saúde integral ela é vista como um luxo, né? Ou como um ideal, talvez distante. E a minha pergunta é: o que é que vocês diriam para as pessoas que ainda acham que não é possível isso, né? Integrar saúde física, mental e espiritual. Eu acho que essa ideia de e ela existe realmente, ela é bem concreta, né, atualmente ainda. Essa ideia de que a saúde integral é um luxo, ela foi construída. Porque se você vê hoje as pessoas nas mídias, inclusive, que demonstram terem alcançado um sucesso na vida, elas demonstram ter essa, essa integridade, né, É da verdade. saúde, né? verdade. Praticam atividade física, comem ali uma salada, uma alimentação salada. saudável, exemplar, acordam cedo, Caminham, faz sua atividade caminham, física. meditam. Então, isso daí vai tornando, para a maioria das pessoas, uma realidade distante. Um fardo, Não, porque diga você, esses eu nunca vou alcançar exemplo aquilo ali é de. do empresário, É, né? Aquilo ali é daquela pessoa que é bem-sucedida, como né? se fosse inalcançável. Isso. E aí eu diria que não é mais simples do que parece, apesar de não ser fácil, né? Ser simples não quer dizer que seja fácil, mas que parte primeiro do autoconhecimento, né? E o que seria esse autoconhecimento? A pessoa procurar entender, né, as suas emoções, se conectar com as suas emoções, né? O que que ela realmente quer da vida, né? O que que ela espera da vida, o que que ela tem que modificar naquilo que ela não está gostando, não se sente confortável, que vai lhe trazer, né, uma ideia de realização Mas no muitas âmbito vezes elas não pessoal. percebem, né, aquilo, aquela falha, né?
né, Michele? Muitas vezes eu tenho aquela falha, mas não consigo nem perceber que tenho para que eu possa olhar para mim e dizer Isso. o que está acontecendo, por que eu agi assim, por que eu ajo dessa forma. E aí que está o perigo, quando eu nem entendo que eu tenho essa falha. Faz Dani, sentido para você vocês? perguntou, só para ver se eu entendi, você Ah. perguntou por que a saúde integral ainda é um artigo de luxo. Foi Uhum. mais ou menos mas isso? Sim, é mais ou menos E isso. aí eu fiquei pensando que, na verdade, talvez talvez a mídia coloque isso, mas que, na verdade, ela é um artigo essencial, basilar. É Se essencial. nós pensarmos, inclusive, no conceito ampliado de saúde, que é legitimado pelo SUS, né, desde a Constituição de 1988, hoje o conceito de saúde no Brasil, por exemplo, ele não é a saúde como ausência de doença, mas ele é o mais completo bem-estar físico, mental e social. E o que Sim. seria o mais completo bem-estar físico, mental e social, se não a saúde A saúde integrativa? integrativa, Exatamente. né? Além disso, nós temos uma Constituição de 1988 que dá ao sujeito, ao cidadão brasileiro, o direito de ter saúde e coloca o Estado como provedor. E aí começam as nossas falácias. Que Como não o tem nem para o básico. Como o Estado, que ainda nega exatamente o básico, consegue As me prover de uma saúde Sim, É aí integrativa? onde ela se Talvez, torna pronto, artigo de concordo luxo, plenamente com você. Talvez por isso nós ainda inalcançável. nós ainda pensemos nessa saúde integrativa como um artigo de luxo, porque talvez o básico ainda não tenha sido Se saciado. nem o E eu básico ainda tenho chegou, fome quem do dera. elementar. É o direito do povo, né? Sim. As políticas públicas precisam atuar mais nisso, E né? já atuam, né? A gente Muito já tem pouco, a não? gente tem uma melhora significativa no campo da saúde. Mas quando eu coloco a saúde, como eu falei, como dever do Estado e digo que a saúde é um campo abrangente, é muito difícil. É muito difícil hoje eu te dizer o que tu precisa para ter saúde. Pode ser que para mim saúde, por exemplo, seja viajar para o exterior. Sim. Porque senão eu vou adoecer, porque eu vejo um todo mundo, conceito todo mundo exatamente. viajando, e aí? Então, É obrigação do Estado sabe, prover minhas... eu acho um isso que conceito vocês bem estão amplo. dizendo, porque de fato parece É ser um luxo. complexo. É muito complexo. É Mas, gente, complexo. para simples além. e Para complexo além, ao Ao mesmo mesmo tempo. tempo e complexo. para além de ser luxo, gente, é uma modalidade do qual é inserida na mente da gente. Sim. Porque parece que a gente só tem um tipo de saúde, que é essa que a gente conhece, Uhum. que é consultar o médico, ser prescrito em medicação. Porque, olha, vocês sabem, né, que a gente hoje tem remédio para dor, para ansiedade, para A gente depressão, medicaliza a vida. tudo. Isso. Aí vê bem Perfeito. como é que fica uma pessoa que não para refletir sobre isso, porque vive esse mundo mesmo mecanicista. Porque é assim que a gente está sendo ensinado a ser, né? Vários robozinhos. E como é que a pessoa vai achar que a integrativa ela só Como eu um não me objeto de luxo? Como eu não me não. frustrar quando eu não paro e penso, né, em Sim. quem eu sou, o que me faz feliz, o que eu Então, quero. Eu Não acho tem que a como, eu vou raiz também adoecer. disso tudo, né, está na visão da medicina tradicional. tradicional, Que é eu uma diria a herança muito medicina forte. ocidental, né? Exatamente. Essa Eu medicina penso assim. alopática. Porque Eu quando acho você que é vai para a isso. medicina oriental, né, a medicina realmente é uma medicina Mais milenar, integrativa. mais Integrativa, na verdade, eu vou tirar o Sim. mais. isso, você vê que o indivíduo ele é sim visto como todo. Agora você vem para a medicina ocidental, né, e o médico ele é ensinado a tratar a doença. Claro. É uma coisa Nossa mais forma mercantilista. O que foi Vem do aprendido. mercantilismo, Pronto, né? é Vem do porque nosso capitalismo. foco no Isso aí. intervalo nós tá na falávamos... doença, não na saúde. Não, No eu Eu intervalo acho nós que a falávamos... grande sacada é essa. E aí a saúde como a Michelle falou, é essencial. Então, essa medicina centrada na doença, felizmente, hoje já começa a ser questionada, né? Tanto pelos profissionais, como, graças a Deus, pelas pessoas como um todo, que começam a não aceitar tudo e Sim. começam a protagonizar um pouco da sua história. Sim. Mas eu venho cá, é isso que vocês falam, que é ocidental, né, oriental, eu vejo muito a ocidental, ela tem muita indústria farmacêutica, né? Sim, Eu acredito que isso pesa muito. É onde tem o capitalismo selvagem, vale Isso, tudo, né? Quando eu vejo até tem questão de próteses, vindo aqui para trás, até falavam, vendiam-se próteses sem que a pessoa precisasse amputar uma perna. É muito mais grave até, né? gente, Olha que loucura. Comércio, né? a indústria farmacêutica, já que nós vivemos num mundo extremamente financista, a indústria farmacêutica hoje é responsável por bilhões e bilhões e bilhões. E o que o dinheiro não compra? Pois é. Se a gente for ver Felicidade. Ou será que O que compra? o dinheiro não compra. Então, nós temos aí uma
cultura, primeiro, para eu modificar uma cultura, eu preciso de muitos anos. Então, nós temos uma cultura de prescrição, sim. Sim. Impulsionada, além de uma cultura de prescrição, nós temos impulsionada por uma máquina de fazer dinheiro, que são os grandes laboratórios. Sim. Né? Nós temos a FDA, que engrena aí milhões e milhões. E aqui no Brasil, aqui em Sobral, que a gente está falando de um interior, ainda assim nós sabemos que existem as visitas, né? Por exemplo, às vezes o laboratório X, eu fico até receosa de falar isso, mas às vezes o laboratório X precisa voltar com a sua venda do produto Y. E aí eu começo a visitar e às vezes instigo algum prescritor, né? Faço Induz, alguma... Eu não sei se eu posso dizer induz, mas eu incito, eu dou premiação, eu convido ele para um congresso bacana, eu custeio uma viagem para o exterior. Você compra? E aí você sai muitas vezes do consultório, a Juliana está aqui, vai me ajudar, vai me esclarecer. Você sai do consultório, muitas vezes o médico vai dizer assim, olha, não aceita troca. E muitas vezes esse não aceita troca, ela está muito mais centrado numa lógica de venda do que no benefício do paciente. Não, porque muitas vezes com a lei do genérico, felizmente, eu consigo trocar uma substância que foi quebrada a sua patente, mas eu tenho a mesma substância. Então, se eu tenho o mesmo princípio ativo, Então, isso foi uma eu tenho o vitória, mesmo né? fármaco. Foi uma vitória para o povo genérico, Sim, né? Claro, claro, eu sou Sim. muito contra a história do medicamento. Primeiro, ele já nasce a história como um medicamento de referência. Só esclarecendo aqui, essa referência, ela passa a ser referência porque o laboratório investiu inicialmente. Mas o nome, o rótulo referência, ele é preocupante. Porque quem é que não quer referência na vida? Se eu tiro a referência do genérico, é como se mentalmente eu estivesse dando uma coisa mais barata. Eu não sei o que é isso, né? Eu não sei se funciona. Isso, porque Né? referência, eu quero o Claro. melhor. Se eu estiver doente, eu quero E o a melhor. gente Isso vai dos aprender genéricos, exatamente né? Tinha isso. o leigo, né? A população E eu leiga. vi, Michele, que você falou sobre essas cobranças, né? De uma sociedade adoecida. E como você lida com essa pressão na sua prática, tentando equilibrar essa vida pessoal, essa vida profissional, e especialmente um ambiente como hoje, tão exigente dentro da saúde. Eu penso, Rosana, que não é uma resposta fácil, não existe uma fórmula, né? Não é uma receita de bolo. Para cada ser humano, essa busca precisa ser constante. Primeiro, eu preciso saber quem eu sou. O autoconhecimento me permite, talvez, galgar, buscar um equilíbrio maior. Existe um pensador que eu gosto muito, né, que é Leandro Carnal. E ele costuma dizer que quem se conhece não adoece, né? Se eu me conheço, eu não adoeço facilmente. Como assim? Por exemplo, eu estou no dia a dia de uma corrida, porque a gente está fazendo sempre hoje o que era para ter, entregando hoje o que era para ter entregue ontem. Então, nós vivemos apressadas, todos nós vivemos num mundo extremamente apressado, corrido, adoecedor. E o culpado é o tempo, Literalmente. né? E o culpado é o tempo, porque eu quero dar conta de 3 empregos, Claro. eu quero dar conta dos meus filhos, eu ainda preciso dormir 8 horas, eu preciso malhar, eu preciso levar uma vida ativa, postar um PG na academia, né? Porque tudo isso é cobrado. Então, imagina que eu tô andando, sei lá, tô vindo para cá para gravar esse podcast com vocês, e aconteceu. E aí eu fui cortada ali de carro, né? O carro me dá uma buzinada e me dá uma cortada. E aí eu preciso ter muito autoconhecimento. O cara me xingou. Beleza. Ele me xingou. E aí vai que ele me chamou ali de filha da P. Das duas, uma. Ou é verdade, né? Pelo que eu conheço, minha mãe acredita que não seja. Ou é mentira. E nas duas situações, isso não pode me inquietar. E aí esse Carnal fala, né? Ele explica bem isso pra gente. É uma pura Ele falta diz de educação que dele. nas duas situações eu não posso me deixar adoecer pelo que o outro me oferta. Sim. Né? Eu preciso comprar. Então, eu preciso saber quem eu sou, Lidar o com essa emoção. autoconhecimento, para eu poder depois conseguir o autocontrole. Sim. Mas se eu não vou... Por exemplo, quem é que tira a minha paz? A minha paz, ela é minha ou ela é do outro? Ela é sua. Ela é minha. Se ela é minha, eu não posso permitir que o outro tão facilmente, porque ele me buzinou, porque ele me cortou, e ele entrou, eu estava meio perdida, Até porque procurando não era estúdio. nada pessoal, não era com Michele, poderia ser Joana Maria José. Isso. Então Mas você o que não tá pode nem levar para o adoecendo a lado gente pessoal. na sociedade, É. Dani, é porque o tempo todo nós estamos respondendo a um mundo inflamado, a um mundo adoecido. Por isso, Ao quando você externo, aprende a né? lidar com essa emoção, Facilmente. você Ao molda a externo. sua Então, saúde eu mental. diria que não existe uma fórmula, Né? Rosana, mas eu preciso ressignificar. Sim. Para eu ressignificar a minha ação, eu tenho que entender que cada vez que eu consigo pausar uma respiração e não responder, não revidar na mesma moeda,
eu tô cuidando da minha saúde É mental. isso. Sim. Muito bom. Você está moldando Muito ela, bom, né? muito Porque você bom. conseguiu lidar com aquela E emoção. passar a credibilizar, a comemorar cada pequena vitória. Sim. Né? Porque eu sou, Sim, Rosana disse, Não quando é eu cheguei, ela disse, fácil. ela é a calma em Não é pessoa. Meu fácil. marido não diria isso. Não, o meu também não. Eu acho assim também que hoje, como a Michelle falou, a gente está num mundo inflamado e que a gente está muito reativo Sim. a tudo, ao externo, né? A Rossana falou, e que a gente leva tudo pro lado pessoal. Foi comigo. Realmente, foi comigo, né? Me E são os olhou, tempos Então, modernos, isso me sempre olhou de cara existiu, tá feia. pior, né? Você, por exemplo, Rosiana, a mesma pergunta, como você concilia? Porque a medicina não é fácil, né? Você deve ter um tempo bem corrido e conciliar isso com família, trabalho, como é que você lida com isso? Através do autoconhecimento, desde quando você olhou para dentro de você? Faz tempo? Faz tempo que você consegue equilibrar esses pratinhos, ou não? Ou como Michelle disse, não é tão simples? não é tão simples, né? Esse equilíbrio, que a gente é uma busca diária, Uhum. realmente, né? Do equilíbrio. O autoconhecimento, ele é diário, né? Nós somos fragmentos, né? Uhum. Assim, e na nossa jornada a gente vai se reencontrando com esses fragmentos, né? Nós viemos inteiros e ao longo da nossa jornada a gente vai se reconhecendo, né? Tipo, como eu falei, eu criei a minha vida para ser médica, né, a Rogelina médica, mas chegou um momento em que eu me deparei com a Rogelina mãe, né, e aí foi a segunda descida do salto, que aí eu tive, essa queda da realidade, né, Sim, e que sim. não, eu tenho que ser mais do que médica, né. Só médica não tá me realizando, me É. completando como eu achei que a minha Que felicidade seria, né? seria, É. pronto. Mas que olhar apurado esse seu, né? Que E olhar aí, cuidadoso, né? o ser mãe me trouxe É. novamente esse resgate para olhar para dentro, né, um autoconhecimento e ver que na verdade eu era muito egoísta, É. né, e a maternidade ela traz esse se doar, A né. generosidade, Sim. né? A gente, olhar para o outro, né, e traz uma empatia não só para com nossos filhos, mas também com os outros, com as outras pessoas, né. Você tira o olhar do seu umbigo ali, né, e procura cuidar, zelar por outra pessoa que não é você, outra pessoa que você não espera nada em troca dela, né, Eu acho então que é Mas isso. De uma forma geral, assim, ainda na pergunta, qual é a fórmula do equilíbrio? O equilíbrio, ele não é estático, ele não é perene, não. né? A gente precisa absolutamente. buscá-lo diariamente, É. talvez momentaneamente, talvez a cada Mas respiração, porque existem situações, e eu acho que o equilíbrio é isso, existem situações e situações que você vai ter o alto e o baixo o tempo É todo. a E vida, pode ser né. que E tá agora eu tudo esteja bem, né? isso, e agora É. pode ser que eu esteja tranquila, Mas é conversando, e pode ser importante. que daqui a pouco não. Assim, eu preciso buscá-lo cotidianamente, isso é um fato, Mas mas ele não é um ranking. Eu cheguei no equilíbrio e não, agora eu nunca vai permaneço ser. lá. Ele Mas não pode nunca ser vai ser. perenizado, Você ele é nunca vai ganhar o Nunca dinâmico. vai jogo. ser, nunca vai A vida é ser. Isso. constantemente. Isso, a Então, vida quando é você um pergunta como fluxo. vocês conseguiram, a gente questiona. Sim. Conseguiu, A gente pensa conseguiu, de que a gente tá forma é mais tentando, né? hoje a equilibrado gente possível. consegue, às vezes não, às Claro, vezes Não, sim. como é E que é vocês isso, somos seres conseguem? Uma humanos. pergunta não mas, pode ser estático, né? Isso. claro, Como eu Algo consigo que um dia Eu não atrás do consigo outro. perenizar. Michele, você é uma pessoa É, equilibrada? Eu tô agora. sim, agora, agora. assim, uma coisa que me ajudou bastante, né, nessa busca do equilíbrio, dentro da questão da maternidade e dentro do casamento também, foi a busca e o retorno da energia feminina, do feminino. Porque eu sempre, nessa coisa de ai, ser médica, de sair para o trabalho, 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 eu estava muito no meu masculino, na minha energia masculina.
né? Então, a Na força. maternidade, É. na força, no ir É. atrás, no fuga ou luta. Que eu não sei até que ponto essa luta incessante pelo mercado de trabalho, até que ponto foi Sim. tão grandioso para a gente, porque também é depois cansativo, né? As famílias adoecem, né, pela Sim. ausência. Acho que as feministas talvez vão me condenar um pouquinho, mas eu acho que a gente perdeu um bocado. Ganhamos e Ganhamos e perdemos. perdemos. Como tudo na vida, eu né? acho que Mas tá Eu havendo já me agora esse intitulei por muito movimento tempo de... feminista, hoje eu questiono. Hoje Ah, eu me questiono porque eu acho que e é isso a vida, é você se ressignificar em cada Sim, momento. sim, claro, Eu com cresci certeza. com uma mãe que ensinava que o meu melhor marido é o emprego. Não, eu também. Mamãe Sim, E aí, mas minha mãe muitas também. vezes eu É. questiono, meu Deus, tão bom quando a gente só se preocupava em fazer bolo gostoso à tarde É. e Que assistir a delícia novela. o ócio, foi que que delícia tirou poder isso? Quem foi apreciar os filhos de Mas, forma mais gente, calma, né? a da gente energia não vive numa feminina. ilha. Ao Não mesmo vive numa tempo, ilha. pronto, ao mesmo Né? tempo é muito bom eu fazer o que eu quiser. Então o lugar da Sim. mulher precisa ser onde ela quiser. Aí Sim, há mas é onde entra o Assim equilíbrio. como o feminismo é Nem para precisa todos. correr atrás E não e é viver para a só mulher, da não é para o profissão, homem, é nem para só do todos. lar, né? Exatamente. Então, acho assim, E houve um momento em que eu estava chegando em casa com a minha armadura de guerreira, né? Passei o dia fora de casa trabalhando e não conseguia tirar a armadura. E lá em casa estava o meu filho, meu esposo me esperando, nossa, isso é esperando muito uma forte, mulher hein? delicada, Isso é muito esperando uma forte. mulher acolhedora, Claro. né? Perfeito. E aí, desci do salto mais uma vez. As mulheres Perfeito. perfeitas Se em todos os reconectou papéis. com a Isso, não, feminina de calma plantão É aí, impossível, aqui. gente, calma é aí, impossível alcançar a agora, perfeição. agora é uma hora que eu vou ter que realmente encarar minha outra faceta, né? A faceta do feminino, Exato. da mulher que olha para as suas sombras, né? E acolhe as suas sombras, e as sombras só aparecem mediante a luz. Sim. Né? Se Precisa você tá trazer- Literalmente da mulher multifacetada. Precisa que trazer agora a eu luz da preciso guardar. consciência, né? Isso, E vocês, como mulheres incríveis, né? Como a gente começou, como é que vocês mandaria para os nossos ouvintes, nossos e nossas, qual a dica para ser potente e para ser esse todo aí que vocês estão apresentando? Tem dicas? Eu acho que é abraçar todas essas suas facetas, né? Abraçar com paciência, abraçar com amor, né? E humildade também, muitas vezes, né? Porque a gente não desconstrói um padrão que muitas vezes vem sendo construído desde a infância, a gente não desconstrói esse padrão do dia para o outro. E não é Não. fácil a gente lidar com algo que, na verdade, a gente estava querendo empurrar ali para debaixo do tapete, né? Assim, Para além de cobra, né, abraçar todas as demais suas isso. facetas que é necessária, a gente fala do autoconhecimento, eu penso que é você entender que nós não somos perfeitas. Somos Não, humanas. E eu de forma preciso me alguma. permitir errar. E eu preciso começar a entender Sim. que o erro faz parte do construto. Faz. Eu não consigo acertar. Acolhimento. Eu acerto quando. Então, a cada erro, em vez do choro e do poxa, né? Eu me Sim. permitir, faz parte de um processo. Isso é E não tirar o generosidade, né? foco da onde eu quero chegar. Isso. Agora, olha, Meu foco. Mas É. eu preciso saber onde eu quero ir, para que mesmo com os intempéries, com as adversidades, me permitindo errar, eu continue com foco. Um dia eu chego lá. Não foi assim, você mas tá tudo bem. reconhecer sua falha. Sim. Eu vi um relato da Lady Gaga, em que ela assume que toma remédios, né? E aí eu até li o relato dela, vou ler aqui para vocês. Ela conta que aprendeu em terapia sobre aceitação radical. Ela botou a vergonha em caixa e assumiu que tinha problemas de saúde mental. Lady Gaga, hein, gente? Desceu do salto. Ela Desceu disse do salto. Que bom. ela disse que toma muitos remédios para permanecer no jogo. Olha como isso é forte. Infelizmente. Eu tomo remédio para permanecer no jogo, para ser interessante, para ser Uhum. aceita. Mas, infelizmente, existe um estereótipo extremamente negativo da saúde mental. Exatamente por nós não sermos ensinados a expor as fragilidades, a gente não pode expor adoecimento mental. Não. Porque vão me julgar e vão me Claro. Como condenar. se eu fosse E eu uma preciso, louca. e eu Não é preciso louca. continuar no jogo. E a gente não sabe lidar, Não não é só sabe, não não aceitar sabe. do outro, é porque eu não tenho Da ferramentas mesma, para lidar com a dor da do mesma outro. forma que eu tenho uma sociedade, né, centrada na doença e que a gente é louco por remédio para o físico, nós tememos o remédio do mental. E nós Sim. precisamos entender que, como qualquer doença, eu preciso, às vezes,
não é aceitar um rótulo, mas é me tratar. Sim, Então, assim, sim. o que nos mostra? As pesquisas mostram que Assumir até a doença para chegar à 2050 cura, né? nós teremos 50% da população mundial rotulada, diagnosticada com doença mental. Então, eu vou olhar aqui para a Rogeliana, eu sou tu, ou é tu ou sou eu. Entre vocês duas, aí se a gente pensar que é 50%, se não for eu, é você, Rosana. Sim. Daí a E Tá o que, importância que a tudo de... gente, bem. e o que, que a gente pode Tá. fazer para não seguir essa lógica, né? A gente precisa, é como eu disse, a gente precisa primeiro se conhecer, mas a gente precisa ressignificar. Sim. Precisamos entender que somos seres capazes de errar e erramos e assim, Vulneráveis, né? Porque a gente vive a vulneráveis, vulnerabilidade. admitir, nem sempre eu vou estar linda, nem sempre eu vou ter a melhor canção como a Lady Gaga. Claro! E, E a gente, Lady Gaga tendo todo o talento e a melhor canção, ela será ainda que nós é tão apreciaríamos frágil. tanto sucesso se não fossem os E eu já fracassos? admirava o talento dela, mas quando ela Sim. desce do salto, assume Sim, esse é louvável. lugar, nossa, e nisso É ela muita diz coragem, assim, que né? quer Sim. compartilhar com o mundo suas experiências. Ela é grandiosa. Esse termo, Sim. Realmente. né? Perfeito. E assim, porque É a humildade de descer do salto e de sim. se expor para uma E na posição onde sociedade ela que se só encontra. legitima o vencedor, que isso faz parte do processo. É Porque sobre isso. Isso quando a não faz gente dela vê, menos vencedora. não, pelo Isso, contrário, eu acho faz dela muito perfeito. maior, Isso, né? Porque quando a gente exatamente. vê as redes sociais, onde Michele falou, a gente tem essa tendência, né, de se comparar. Vai ter sempre alguém mais bonito, ou mais rico, ou mais inteligente. Então, essa necessidade de se comparar, ela é muito cruel. Dani, E as redes sociais, doentia. ela vem para isso, Dani, as né? redes sociais, elas Pra podem ser fazer responsáveis adoecer por um ainda adoecimento mais. mental em massa. Por Por muita isso coisa, que né? eu, Muita meus coisa. Por muita amores, coisa. Mas quis a gente não muito consegue sair dela. aqui usar a rede social em benefício. Quando você disse que Uhum. pensou numa outra mulher, eu pensei também, quando eu quis dizer, vamos conversar. Eu sempre digo, a dor que ela está assistindo ali, ela vê que existe uma dor Sim. aqui, Esse que existe um podcast, conflito aqui que ela também tem. Então, é para solucionar, porque se você só vê que tudo é lindo, maravilhoso, um conto de fada, você vai pirar, né? esse Se você não tiver esse podcast, ele controle, mostra a sua importância na hora que a gente é, começa a ver isso. O claro, benefício claro, de eu mostrar que na rede social não é tudo perfeito, né? Porque hoje, é. eu não diria, principalmente os jovens, mas ainda quantas mulheres não têm Ainda são a felicidade contaminadas. subsidiada por likes? Sim, Né? Você posta subsidiada uma por coisa, eu tenho uma amiga que posta e sim. volta lá Sim. para olhar no like, Sim. Ai, que como se a legitimação ou o aflição. reconhecimento de Sim. quem ela nem conhece O valor dela tivesse valorasse, sendo valorizasse, validado por quem você nem validasse a conhece. vida. Vamos dizer que fosse validado porque ela Agora, conhece. tu É Pior, muito porque nem triste, né? Se conhece. nós, mulheres Uau. maduras, entendemos isso, talvez essa não seja uma realidade dos jovens. Sim. Né? Eu, como professora de universitários, eu me preocupo muito porque nós temos, assim, várias e várias comparações. Eu Sim. pego meninos que dizem, professora, você viu eu nem sei os nomes, Graciane Barbosa, eu acho que é uma marombeira. Enfim, você viu a fulana e aí fica difícil você alcançar um patamar quando nem Gente, elas têm, né? nem Foto, vida elas. social é ângulo, aquela blogueira perfeita que tem um café da manhã lindo, que faz isso. Menina, Ela não tem nem poro, a E- pele dela não tem poro. como assim, Como é que né? tem perfeição? É. E É uma aí eu vou personagem, criar uma né? loucura que eu quero alcançar aquele corpo, aquela pele. E aí eu começo. Não, e aqueles dentes Eu com não cor de louça alcanço. de vaso sanitário, que Deus, quando criou a gente, na paleta de cores dele, não tinha aquela cor para os dentes. Eu acredito que não. E a gente né? precisa entender que Cuidado, meu povo, esse com isso. modelo midiático de felicidade, ele é inalcançável. Sim. E ou nós Mas a gente entendemos, vê isso, ou a gente muitos morre não doido. veem. Não, E é é onde eu me Eu costumo dizer que se a gente não inalcançável. entender, a gente corre pelado na frente do Inclusive VLT. porque a felicidade ela é instante da vida, né? Mas eu até entenda, posso dizer amiga. que estou feliz, mas eu não posso dizer que sou feliz Claro. e nem em todas as etapas da minha Dinamismo vida. da sua vida. E essa né? nova E geração, nós mulheres. essa nova geração, é aí onde me preocupa e é por isso que dá um bom tema, que é exatamente a falsa realidade, felicidade, a falsa felicidade das redes sociais. Isso dá um bom tema, que eu acho que a gente deve colocar aqui em pauta. Muito bom. Eu acho Mais que um Porque tema para podcast. Pode ser para um podcast. eu quero que as jovens próximo assistam, porque me episódio. preocupa com esse desabrochar da idade, adolescente, a pré-adolescente, que eu acho que são as maiores vítimas. Nós também Com somos, certeza. mas em Mas os menor. adolescentes hoje, né? eles As crianças eles- também, gente. Nossa, crianças. eles são tão perfeita, você. influenciados Sim, pela sim. mídia que hoje se gasta o dinheiro que não tem, comprando Sim. o que não precisa para agradar quem não Sim. conhece.
Sim, louco. Gente, feliz no nosso tempo, muito que a gente dos bacana, anos né? 80, 70, 89, só tinha batom e lápis, eu acho, né? Não usava nem base. Não. Quando eu fui usar base, eu tinha 20 e poucos anos. Não, e tinha o Pó. sapato de sair de ir pro colégio. Sim, olha que fofo, né? Éramos tão felizes, Não era né? cocô. Éramos felizes, não sabíamos. Então, é isso, Hoje né? tem que alinhar, tem que conversar com a tua roupa. Tem. Pois é. E nesse meio tempo aqui, a gente conversando, eu percebi que a gente falou muito de autoconhecimento e a gente falou muito de equilíbrio, né? É, a palavra E aí eu chave, fiquei né? pensando assim, Equilíbrio. ouvindo aqui a fala de vocês. Então, ter equilíbrio é perceber que não há equilíbrio? Será que é isso? Ai, meu Deus, a gente vai sair Eu mais acho que doida ter daqui. Eu Ai, adorei meu a Deus. sua colocação. Mas faz Rosana. sentido. Não ter, então entenda que não tem equilíbrio para não endoidar. Entender Exatamente. que o equilíbrio não tá pronto. Ai, não tem É. equilíbrio, tá tudo bem. Porque tá ele não é pronto. estático, né? Não é E a estático, gente não não tá é perene, pronto nunca. Ai, já me O dá agonia esse equilíbrio- negócio de ficar O equilíbrio. equilíbrio não quer dizer perfeição. Não. Isso. Não quer dizer não quer dizer perfeição. perfeição. Equilíbrio quer dizer que hoje eu tô a fim de chegar num salto 15, linda e maravilhosa, e amanhã eu tô a fim de ter isso. E Tá tudo tudo bem. bem. E ficar Tudo descalça bem e também. colocar o pé no chão. E às vezes eu chego na universidade para dar aula, e aí tem um grupo de amigas que olha e diz: tu veio de All-Star. Eu disse: poxa, eu tô bem comigo vindo de dar aula de All-Star hoje. Por que não? Por que não, né? Sim. Tem alguma Sem dessas julgamentos, coisas? pelo amor de Tem alguma Deus. dessas coisas pra gente viver esse mundo, porque nós mulheres somos muito pressionadas, gente. Somos. Olha, me desculpa, homens, Cobradas, mas nós A mulheres, cobrança é a nossa. gente se vira nos Mas 30 começa a de nós vida mesmas. inteira. É isso que me preocupa. Claro Somos que nós começa sobre mulheres, homens. Porque somos nós que criamos os filhos, mas tá tudo bem. Mas a partir dessa fala assim que nós somos as mais cobradas e nós nos autocobramos. Que tipo de ferramentas e instrumentos vocês, nós também, né? Claro, Dani, a gente também está no meio, que a gente pode construir para lidar com todos esses papéis essenciais, primordiais, que é ser mulher no tempo de hoje, porque tem as questões da energia, né? Rogeliana, a gente sempre falou, porque parece que o mundo está muito másculo, né? Então, sem trazer aqui a energia yin e yang e ao mesmo tempo trazendo, o que a gente sabe é que a mulher entrou na mesma competitividade do energia. homem no mercado de trabalho. E também não sou preconceituosa, nem acho que mulher tem que estar em canto nenhum, mulher tem que estar em casa, não acho nada. Acho que cada um tem que decidir onde é que tem que estar. Mas como ficam as casas, as famílias, as crianças, se a gente não conseguir equilibrar? Se homem e mulher estão E lá nós fora mesmos, brigando. né? Nós mesmos como mulheres, né? Porque a energia de sempre estar ali correndo atrás, né? De estar pronta pro correr ou fuga, né? É uma energia que vai contra a corrente dessa energia feminina que a gente É um Quando tá você, contrafluxo, né? quando você contrafluxo. questiona, E você se cansa demais, você acaba se quando você cansando. questiona que ferramentas, fadiga. se existem ferramentas, Rosana, eu penso que a ferramenta, uma primeira ferramenta, uma ferramenta basilar seria a pausa, né? Sim. Nós precisamos pausar. Pausar. Deus Adoro. construiu o mundo em 7 dias, É. né? Um dia ele pausou Não para precisa dar conta de descansar, tudo para toda contemplar a hora. sua obra. E Perfeito. porque nós, seres tão imperfeitos, precisamos. Insistimos Quantos nessas relatos nós temos É. de pessoas, às vezes eu penso que está se vangloriando, sabe? De dizer, olha, eu não tiro férias há 5 anos, há 10 anos. Meu marido tinha essa moda, eu já cortei. Eu não tive férias há não sei. Como se isso fosse agregar um valor. Sim. É Quando porque ao a gente contrário, acaba normalizando Se a minha algo que ferramenta não normal. for reparar, pausar, respirar, Mas me pausar ver, é ruim, avaliar. porque esse mundo capitalista, quando você pausa, você dá uma péssima referência, é mau exemplo. Como assim, Michele, você está de férias? E cadê os seus pacientes para atender? Como assim, E Rogeliana? aí, Como assim, Daniela? Vocês estão ganhando a vida de quê? tá muito fácil a sua vida, Tá né? fácil, né? Mas aí nós temos que lembrar que somos humanos. Sim. Humanos, seres imperfeitos, que É. precisamos, às vezes, ficar só na caixa do nada mesmo. Nem Eu precisa acho. viajar. Por Tem que vezes que eu não? tô tão cansada que eu digo assim, eu queria só uma sessão de Netflix. E nadar contra a maré. Precisa ser uma A gente tem que viagem. nadar E contra a ficar maré. comendo meu... Eu sou Ai, o ócio é chocolatra, uma tá? delícia, por que não, né? Comendo Sim. meu Gente, chocolatinho no perfeito, ócio. é. No ócio produtivo. No ócio Porque tá me produtivo. curando, tá me Exatamente, restaurando. Sim, exatamente. Queria um Não ócio fazer produtivo. nada. Não Sabe fazer quando a nada é criança- produtivo. Sabe quando a criança liga pra gente e diz assim, poxa, a gente não tem nada
nada para fazer. Aí você para assim, você diz, meu Deus, eu adoraria, não tem nada para fazer. Ou seja, a maturidade Mas traz é isso, é muito bom, importante, assim, né? no meio dessa correria, você tirar um tempinho para não ter nada para fazer, porque no dia a dia a gente tá como um lago ali de águas Já estão no automático, Às vezes né? turbulentas, Já robotizado. né. robotizado, no É, automático, e então aí quando a gente silencia a mente, né, como se esse lago de águas turbulentas, ele ficasse ali, ó, fica paradinho, água é. cristalina, e aí a gente consegue se ver nesse espelho, né, Muito nesse Então, espelho bom, de é água. gente. isso que é uma Então, delícia, esse papo todo que ele traz exatamente, é o que elas falam. Uma das ferramentas, gente, pensa aqui, pausar, pelo amor de Deus, pausem, respirem e se dê um Faz o que tempo. gosta. Faz o que tira gosta. um Nem sempre é possível para tempinho, algumas né. pessoas, né? Mas às Mas assim, vezes não num precisa ser banho tudo que você gosta. Às vezes faz o que gosta. Te permite comer um chocolate, É, como isso aí. falei, te permite apreciar um Não, bom ela é vinho, E, chocolatra. gente, relaxar num nós um estamos banho. programa chegando no bacana, um banho nosso É, gostoso. nós ouvir uma estamos chegando no Ah, nosso tempo. agora que a gente Foi tomou tão gosto lindo, foi pelo tão assunto. Não é? Aí incrível depois vai todo que mundo eu tô relaxando, aí chega o assim, final. gostinho de quero mais. Isso quer Não, dizer que não vocês vão aceito o voltar término. mais uma vez, ai, eu porque quero. a conversa tá sendo tão incrível. Nossa, quantas coisas não aconteceram aqui. Mas pra gente encerrar, gente, porque nós precisamos, né? Ah, Eu Não queria que vocês aceitamos. deixassem uma mensagem para as nossas ouvintes, os nossos ouvintes. quer começar, Michele, hoje? Pode ser, pode ser. O que a nossa espectadora pode, Eu, pe- sobre a jornada, né? Olhar ela com compreensão, com carinho, de que forma, né? eu penso que a mensagem é sintetizar toda a nossa conversa. E para que entender que a gente, primeiro, eu preciso saber quem eu sou para eu saber onde quero ir. Uma vez me reconhecendo, sabendo o que eu quero, ter paciência, ter calma, entender que todo mundo tem seu tempo e que o tempo do outro não quer dizer Isso. que o meu tá errado, né? Tem gente que Perfeito, alcançou o sucesso com 30 anos, perfeito. tem gente que Roberto Marinho alcançou com mais de 60. Então, assim, eu não posso me comparar. E posso. A minha comparação, minha mensagem é: se compare com a tua melhor versão, não Uhum. com o outro. Não Te com o compara contigo outro. mesmo. Coloca critérios e objetivos na tua vida. Como é que tu quer te ver daqui a um ano? Tu admira aquele corpo, tu admira aquela profissão, e o que que tu tá fazendo para chegar lá? Então Que te massa, organiza a partir que daí e legal. se compare só com você. Mas se comparar também com o que é possível, né? Sim, Com você, com sim, você. Eu não posso Dentro querer das suas possibilidades, sim. Pode ser do seu bom, né? contexto, em todos os isso, eu não aspectos, posso né? né, eu não posso querer nunca ter um modelo de pernona, de coxona, se eu sou uma pessoa de Isso é se estereótipo magro. Eu maltratar, preciso né? buscar, se for É, importante para mim, a Sim. minha melhor versão. Então, minha dica é, para quem está nos seguindo, quer alcançar a saúde mental? Ah, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, Rosana, é Ah, rápido. lá. E nesse processo, se a gente fala de saúde integral e de equilíbrio, nós não podemos deixar de falar da necessidade do exercício físico. E eu é quero deixar essa dica fundamental. também, Tá. tá? Muito Eu não bom. coloco o exercício físico hoje como necessidade de cultuação de corpo, Estética, né? mas Jamais, eu dou uma absolutamente. disciplina para os meninos da enfermagem que chama de saúde do idoso. E eu costumo dizer que a gente treina hoje para ir no banheiro amanhã sozinho. É, Sim. Porque Muito legal. para eu conseguir agachar e sentar no é, vaso sanitário, eu tenho que é. ter Um músculo. amigo meu fala, é só Todo o para processo de lubrificar as juntas, envelhecimento vai né? sendo trocado por É. sarcopenia. A Então, minha independência, dica é: né? te conhece, vê onde você quer chegar, treina e, dentro do possível, tente ser feliz nesse É caminho. Não isso. espera Perfeito. chegar lá, não, Muito porque grata. fica muito longe. Que honra Rogeliana tem uma ouvi-la. palavra para É, dizer. acho que a Michelle realmente sintetizou aí bem, né, a nossa conversa. E eu acrescentaria que a questão do autoconhecimento vai além, né, de tudo aqui que a gente falou, e engloba principalmente o amor próprio, né. Então, Perfeito. eu acho que busque se amar, né, se autoconhecer, se amar, e aí com isso você vai encontrar os seus propósitos, né, na Perfeito. vida. E hoje é importantíssima essa visão da saúde integrativa para uma longevidade saudável, né, também como a Michelle Uhum. falou.
E não esquecendo de um dos pilares, né, que é o pilar, além da atividade física, da alimentação saudável, do sono, que é importante, né? A gente tem Fundamental. sim. Dormir bem. fundamental, Ter qualidade gerenciamento do de. estresse e também a parte espiritual, né? A gente não está falando aqui de religiosidade, religião, Não, exato. mas você se conectar, né, com Com aquilo tudo, que né? acredita, Uhum. com todo, né, se interiorizar Eu acho. É a alma, né? Dá é uma acolhida na fundamental. alma, né? Isso. O ser humano E Eu holístico, se né? cobrar acho. menos, né? Acho Sim, que a gente tá, sim. tá nessa jornada que é a vida, a gente carrega uma mochilinha e a gente tá o tempo todo colocando pedras ali É. desnecessárias Onde naquela deveríamos era mochila. estar tirando bagagem, né? Para Isso, chegar mais leve no final, isso. E né? aí a gente tornar a vida mais leve. É. Realmente é Sim. um desafio Com cotidiano certeza. Uma coisa que a gente falou, Um importante, desafio Rosângela, necessário. que nós necessário, falamos que a importante. mente, até era para ter abordado isso antes, mas finalizando aqui, eu prometo que a diretora já está ali. Nós falamos que a mente Tá ela é bom. tendenciosa a trazer só pensamentos negativos, Sim. né? As coisas ruins da vida, Pensamentos parece que elas são as intrusivos. janelas killers, né? As janelas da morte. Ela está sempre. Foi buscar lá no Isso. Augusto Cury Sim. agora. Claro. E aí, por quê, né? É uma forma de defesa, como você falou, né, Sim, Rogério? Leva um é. choque, você tem autodefesa, você. Isso, o seu corpo ele tem Ele memórias, né, tem, memórias tem. emocionais, Porque o né. córtex cerebral tende a guardar essas janelas Pois Killing. é. E aí Sim. Mas por precisa quê? das Por um meio janelas de light. defesa, E os né? reflexos É também isso. são muito mais Uma complexos do autodefesa. que apenas tirar, né? A gente Mas e tem aí. reflexos de Exatamente, todo tipo, complexos, E aí a gente inclusive. tem Porque que a gente trazer para aceita. essa Porque a janela gente, o que é positivo, a E gente aceita como? comprar o que não que é estão oferecendo. negativo. Sim, Na verdade, o adoecimento mental, ele é muito porque eu sou um péssimo gerenciador, comprador do que estão me oferecendo. Eu exato. guardo quando você diz, por que a gente guarda? Por que a gente tem muito mais pensamento, né, pensamentos negativos? Sim. Nós precisamos aprender a gerenciar também. Mas Muitas de que vezes, forma gerenciar isso? De que forma trazer para cá os pensamentos bons, Dani, por exemplo, né? o teu cérebro, ele não distingue quando tu tá vivendo uma situação real ou imaginária. Já Então, se tu comentou tá isso mesmo. assistindo, por exemplo, começa gerenciando o que tu assiste, começa gerenciando quem tu segue, o que tu lê, para onde tu Mais vai, uma com quem dica, tu hein, gente? conversa. Mais uma Você dica. ouve. Porque se eu Muito tô no bom, muito cinema, bom. por exemplo, É. quantas vezes vocês já tiveram e a gente tá lá vendo um acidente e você tem a sensação de estar freando o carro? É. O teu cérebro ele tá Sim, produzindo sim, toda aquela reação sim. química Como se necessária, fosse real. aumentando tua Sim, adrenalina, jogando sim. glicemia, Olha, e tu não vai usar aquela energia, então tu vai adoecer, inclusive fisicamente. Guarda isso ao longo do tempo. E Teu a cérebro gente vai por reproduzir isso que do que tu mais espiritualmente, te encher. E a espiritualmente gente alimentar a alma, Isso. orar, um momento de É isso, oração, isso. né? Se Momento você de admirar a natureza, vá, reconexão. mas você precisa ter essa Isso. conexão, né? Então, gente, olha, são muitas coisas. É Muitas. pausar, é você não se comparar, né? É você ter essa noção de que você precisa apreciar coisas boas, assistir coisas que vão te trazer, Fazer uma seleção que Ressignificar. a gente chega a uma das palavras que foi falada aqui o tempo todo, que eu acho que foi incrível, porque a todas as falas nem sempre situando a palavra, né? Referindo a palavra, mas autoconhecimento. Se a gente para encontrar um propósito, perceber, isso aí vem a espiritualidade, vem a alma, porque a alma também é ego, né? E a gente fecha dizendo: mulheres sofrem diversas dificuldades em seus papéis porque ela própria se exige, né? Ela quer ser a melhor mãe, ela quer ser a melhor a gente já esposa, Ela é falou. ela quer ser competitiva. a melhor Nós empreendedora. mulheres somos bem danadinhas, né, Mas, meninas? dentro disso É, tudo, o que é que a é. gente aprendeu aqui hoje com vocês maravilhosas, incríveis, e a minha parceira Dani, agradecendo já, Que que maravilhoso. precisamos voltar-nos para nós mesmas, para que a gente possa reconhecer o que faz bem e o que faz mal para nós mesmas. É isso, meninas. Então, É isso amadinha, você que mesmo. está assistindo, quando acabar o programa, vai lá, respira, fecha os olhos e Faz uma coisa que tu gosta. olha para dentro de você, né? E Desce do na hora salto. que agir de Exatamente, determinada desce, salta a forma, fala terra. por que que eu estou agindo assim, né? Começa a olhar para você e observar no seu dia a dia. Por que que eu respondi dessa forma? Eu poderia ter respondido de outra. Então, eu acho que é importante isso. Faz esse Fundamental. exercício, gente, é importante. Fundamental. Gratidão. Obrigada, Rogélia. nos dar as mãos. A Esse é o Rogélia, propósito. muito gente, obrigada. Obrigada a Obrigada. Eu acabei vocês. não colocando Amei. quanto eu Muito assisti-mo. bom. Ai, que bom. Amei. Gratidão. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que nos assistiram até aqui. Compartilhem, chame os amigos. E não esqueçam de curtir.
Por favor. E se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal. A gente vai cantar uma musiquinha. Aqui, ó. Se inscrevam no canal. Ó, não, tem meu filho assistiu uns programinhas no YouTube, que aí tem uma duplinha que canta assim: chegamos aos 2.000, chegamos aos 2.000 inscritos. Nós vamos fazer, por favor, que seja rápido, que eu tô doida pra dançar.